Sejam bem-vindos ao canal Curiosamente Insano. No vídeo de hoje veremos alguns famosos que infelizmente faleceram em acidentes de carro. O primeiro da lista é o acidente que vitimou Claudinho, que fazia dupla com o cantor Bochecha. Cláudio Rodrigues de Matos começou sua carreira musical aos 20 anos de idade, quando junto com Claucirley Jovencio de Souza, formou a dupla Claudinho e Bochecha, no ano de 1995. Em 1996, eles lançaram um álbum que levava o nome da dupla, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Nos próximos anos, eles lançaram mais 4 álbuns, até que chegamos no ano de 2002, quando eles lançaram o álbum Vamos Dançar e iniciaram uma turnê de lançamento do álbum. No dia 12 de julho de 2002, a dupla fez um show na cidade de Lorena, em São Paulo, e por volta das 3 da manhã, já no dia 13, eles pegaram a estrada de volta para o Rio de Janeiro. Bochecha ia de van junto com o restante da equipe, enquanto Claudinho decidiu ir de carro, que na época era um Volkswagen Golf. Chovia muito na rodovia Presidente Dutra. Às 6h40 da manhã, na altura do quilômetro 203, em Seropédica, já no Rio de Janeiro, o empresário Ivan Manzielli, que conduzia o carro, perdeu o controle da direção, saindo da pista e chocando-se violentamente contra uma árvore na beira da estrada. Sentado no banco do carona, Claudinho morreu na hora, com apenas 26 anos de idade. O empresário foi enviado ao hospital em estado grave, mas sobreviveu. Posteriormente, ele alegou que perdeu a direção depois de ser fechado por um caminhão. No dia seguinte ao acidente, o advogado da dupla afirmou que havia óleo na pista. A polícia chegou a indiciar Manzielli por homicídio culposo, mas o processo não foi adiante. James Byron Dean nasceu em 1931 nos Estados Unidos. Ele era um rapaz empenhado nos esportes e um aluno excepcional. Apesar disso, ele largou a faculdade em 1951, aos 20 anos de idade, para ir atrás da carreira de ator. Sua primeira aparição foi em um comercial da Pepsi, seguido de 3 pequenos papéis no cinema. Enquanto lutava para conquistar um espaço em Hollywood, James trabalhou como guarda do estacionamento de um estúdio da CBS e até chegou a participar de alguns game shows da emissora. Em 1951, ele deu um passo importante na carreira. Começou a estudar teatro em uma das mais renomadas escolas dos Estados Unidos. Daí para frente, a sua carreira decolou, com ele participando em diversos episódios de programas da CBS e posteriormente nos maiores filmes da sua carreira, Vidas Amargas e Juventude Transviada, em 1955, ano em que também gravou o filme Assim Caminha a Humanidade, último trabalho que ele fez. O ator era fã de carros esportivos e inclusive participava de competições profissionais de automobilismo. Durante a filmagem do filme Assim Caminha a Humanidade, James Dean teve que assinar um contrato com a Warner Bros., onde se comprometia a não participar de nenhuma competição para que não colocasse a sua vida e, consequentemente, a gravação do filme em risco. Após o término das gravações, o ator decidiu que iria competir novamente. Então ele, com o seu Porsche 550 Spyder, acompanhado do mecânico alemão da Porsche, Rolf Wutterich, pegaram a estrada no dia 30 de setembro de 1955. Durante a viagem, o mecânico achou que era uma boa ideia incentivar o ator a amaciar, por assim dizer, o motor do carro para a competição, acelerando o quanto podia. James Dean, é claro, aceitou a sugestão do mecânico. Às 3h30 da tarde, James Dean foi multado por excesso de velocidade enquanto corria a 104 km por hora. Por volta das 5h45 da tarde, um Ford Tudor fazia o retorno em um cruzamento na Rota 466. James Dean, que vinha em alta velocidade, não conseguiu frear e bateu quase que em uma colisão frontal com outro carro. O mecânico alemão foi arremessado para fora do carro, mas conseguiu sobreviver, enquanto James Dean, que ficou preso no carro, sofreu ferimentos fatais, incluindo o pescoço quebrado. Uma enfermeira que o socorreu informou que sua morte foi praticamente instantânea. O motorista do carro atingido sobreviveu com ferimentos leves. James Dean tinha apenas 24 anos. Posteriormente, o cruzamento onde aconteceu o acidente recebeu o nome do ator. No ano de 1956, ele recebeu 2 indicações póstumas ao Oscar por suas atuações nos filmes Vidas Amargas e Assim Caminha a Humanidade.
O mecânico que acompanhava o ator teve 2 fraturas na mandíbula e sérios ferimentos no quadril e no fêmur. Ele fez uma cirurgia de risco no quadril, seguido de uma série de outras cirurgias ao longo de 6 meses. As pessoas o culparam pela morte do ator, o que se tornou um fardo pesado demais para o homem. Ele passou a ter problemas psicológicos e o álcool se tornou uma válvula de escape. Ele até mesmo foi internado em uma clínica psiquiátrica. Em 1970, ele passou a fazer bicos em montadoras como a Honda. Em julho de 1981, sob o efeito de álcool, ele perdeu o controle do seu carro e bateu no muro de uma residência, vindo a falecer aos 53 anos de idade. Paul William Walker nasceu em 12 de setembro de 1973 na Califórnia, nos Estados Unidos. Começou como modelo infantil da marca de fralda Pampers, com apenas 2 anos de idade. Aos 12 anos, ele já fazia aparições em algumas séries americanas. Em 1986, aos 13 anos, ele recebeu seu primeiro papel no cinema, no filme O Monstro do Armário. O ator seguiu fazendo filmes de pouco sucesso até que em 1998 ele fez o filme Os Irmãos Ide e Ota. Foi quando ele recebeu mais atenção e foi chamado para diversos papéis de apoio em filmes como A Vida em Preto e Branco, Marcação Cerrada, Ela é Demais e Sociedade Secreta. Em 2001, ele foi convidado para o elenco de Velozes e Furiosos e a partir de então recebeu convites para diversos outros filmes, se tornando um rosto conhecido em Hollywood. Paul Walker era fã de carros esportivos e de velocidade, e infelizmente perdeu a vida assim. No dia 30 de novembro de 2013, ele era passageiro no carro de um amigo, Roger Rodas, em um Porsche Carrera GT, que se chocou contra um poste e uma árvore e depois disso pegou fogo. O laudo mostrou que a colisão aconteceu em uma velocidade de 160 km por hora. Ambos perderam a vida. Paul Walker tinha 40 anos e faleceu em decorrência de lesões traumáticas e queimaduras. A hipótese de que eles estavam participando de um racha no momento do acidente foi descartada pelo Departamento de Polícia de Los Angeles. Denner Augusto de Souza nasceu em São Paulo em 2 de abril de 1971. Órfão de pai desde os 8 anos de idade, ele e seus irmãos precisaram trabalhar desde cedo para ajudar no sustento da família. Aos 11 anos, ele já jogava pela equipe mirim do Portuguesa, mas aos 15 anos de idade teve que abandonar o futebol para ajudar a mãe com as despesas de casa. Aos 17 anos, ele voltou a treinar nas categorias de base do Portuguesa. Seu primeiro jogo como profissional aconteceu em outubro de 1989. Em 1991, aos 20 anos de idade, ele foi convocado para a seleção brasileira. Daí para frente, Denner foi crescendo e se consagrando no futebol brasileiro, sendo considerado o único jogador que poderia ter se igualado a Pelé. Porém, sua carreira teve um fim em 1994 de forma abrupta. Em sua folga, Denner estava em São Paulo para tratar com o português uma possível transferência para o Stuttgart da Alemanha e passou o fim de semana com a família. O amigo de Denner, Otto Gomes Miranda, dirigia o Mitsubishi Eclipse rumo ao Rio de Janeiro no dia 19 de abril de 1994. Denner viajava no banco do passageiro. Por volta das 5h15 da manhã, Otto perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore na beira da estrada. Posteriormente, o laudo pericial comprovou que Otto dormiu ao volante. Otto sobreviveu sem sequelas. Denner infelizmente faleceu aos 23 anos de idade. A causa da morte foi asfixia por lesão da laringe e uma contusão no pescoço. Investigações posteriores descobriram que Denner deixou o banco inclinado demais, anulando a eficiência do cinto e causando sua morte. Denner deixou sua esposa viúva e 3 filhos. A título de curiosidade, Otto foi morto 2 anos após o acidente e a suspeita é de envolvimento com o tráfico de substâncias ilícitas. Obrigada se assistiu esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal e não perca os novos conteúdos. Até a próxima!